Olá, gostaria aqui de me dirigir aos proprietários de imóveis que adquiriram eles nos últimos 5 anos. O que aconteceu? O STJ decidiu no tema repetitivo 1113 recentemente que a base de cálculo do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, deverá ser o valor declarado pelos negociantes e não aquela famosa pauta do município ou o valor do IPTU. O que ocorre? Os municípios, eles tinham um valor de pauta e quando ia comprar o imóvel, eles já faziam uma declaração do imposto, desprezando o valor de negócio. E o que foi decidido? Que o imposto de transmissão de bens imóveis é um imposto que deve incidir sobre o valor da transmissão. Se fosse conforme o entendimento antigo, que era um valor de pauta, então não seria um imposto de transmissão, mas seria um imposto pela aquisição da propriedade, se assimilando mais ao IPTU. Assim sendo, em decorrência da presunção da boa-fé do particular e da liberdade de contratuar e pelos princípios constitucionais que respeitam a liberdade contratual, por exemplo, a nova lei da liberdade econômica, ficou fixado o quê? Que deverá ser levado em consideração para cálculo do valor do ITBI os valores declarados pelas partes na escritura pública. Pois bem, mas é importante saber o seguinte: existe um valor do município e um valor declarado. Não é todas as vezes que esse valor declarado foi maior. Este caso, que terá direito à repetição do indébito, será especificamente para os casos de a pessoa fez um negócio, por exemplo, ficou arbitrado em torno de um imóvel, comprou um imóvel, R$ 1.000.000. Porém, a prefeitura, na hora de calcular o ITBI, colocou como valor do imóvel R$ 2.000.000. Então, em vez de você ter recolhido 2 ou 3% em cima desses 1 milhão, que seria 30 mil, você recolheu 3% em cima de 2 milhões, que seria 60 mil. Então, você teria direito, ou poderá ter direito, à repetição do indébito, pois ainda não passou o prazo prescricional para pleitear esse indébito. Ressalte que é importantíssimo trazer a vocês também que, ao lavrar uma escritura pública, declarar um valor a menor do negócio jurídico poderá trazer incorrências muito graves no futuro, principalmente na Receita Federal. Então, um imóvel de 1 milhão, você compra ele por R$ 100.000, você vai lavrar a escritura pública por 100 mil, vai pagar o ITBI em cima de R$ 100.000. Porém, existe um grande problema aí. Quando você for vender esse imóvel, você vai ter que apurar o capital de ganho. E aí, você não vai mais pagar 3%, você pagará imposto de renda sobre isso, podendo chegar a 15, 20, 27,5%. Pois bem, aqui volto ao começo que eu já fiz uma das primeiras falas, que da importância de ter um planejamento ao adquirir o imóvel, um planejamento sucessório. Porque muitas vezes você acha que está economizando neste momento, adquirindo um imóvel, falar, não, vou declarar menos e aqui eu vou pagar menos ITBI, vou pagar uma escritura mais barata, vou pagar menor no registro. Porém, quando você for fazer o imóvel, vender o imóvel valeu 1 milhão. Você declarou 100 mil para a Receita Federal. Quando você for vender ele por 1.100.000, 1.200.000, você tem que fazer uma apuração de ganho em cima de 1 milhão, 1.200.000. E não em cima só de 100 mil. Por isso, esses casos de fraude não é coisa de brincar. Realmente, tem que levar a sério, fazer a declaração correta, porque o barato de hoje pode ser muito caro. E todas as operações feitas no cartório é emitido um documento chamado DOI, Declaração de Operação Imobiliária. E essa declaração é levada, comunicada à Secretaria da Fazenda. E lá eles ficam com essa informação. Sendo que todas as transações imobiliárias a Receita Federal hoje sabe. Por isso, é super importante ter lastro na hora de adquirir um imóvel. Por quê? Como que uma pessoa que não tem renda, que não tem faturamento nenhum, ela compra um imóvel de R$ 1 milhão? Neste caso,
não será recomendado fazer uma compra e venda em cima de TBI. É melhor fazer o quê? Uma doação. Existe muito aqueles casos do pai querer passar um imóvel para o filho e aí ele faz uma compra e venda porque é mais barato. Só que esquecem que o filho não tem lastro financeiro para poder arcar com aquele patrimônio que ele está adquirindo. E como que vai ser declarado na Receita Federal? Pois bem, aqui surge outro problema. É necessário ter lastro, porque senão o cartório, tanto de notas quanto o registro de imóveis, ao emitir a DOI e fazer a Receita Federal, ao receber e cruzar os dados, vai saber que a pessoa não tem lastro. Quando ela não tiver lastro, você vai ter que chamar e eu garanto a vocês, um advogado tributarista é muito mais caro que um advogado imobiliarista, um advogado que cuida da parte do direito civil para poder orientar. Tudo bem?